E aí, você é um escravo do Evangelho ou você é um entendedor do Evangelho de Cristo e você vive esse Evangelho de uma maneira plena, de uma maneira alegre? Por isso você tem uma vida plena e abundante, né? Muita gente acha que evangélico é limitado, né? Que evangélico é alguém que tem, né? Coloca antolhos aqui, segue o negócio que não tem discernimento. É mais comum do que a gente imagina as pessoas terem essa visão de um evangélico, né? Vai dizer, nossa, mas você é crente, você faz um negócio desse? Porque parece que ser evangélico é sinônimo de ser limitado, de ser bitolado, de ser um monte de coisa, né? Celeste, uma das coisas que me encanta em Jesus é o ensino dele do autoconhecimento. Ele nos leva a nos autoconhecermos. E desde o momento que você se conhece, você conhece as suas limitações, você conhece as suas dificuldades e você conhece também a beleza que Jesus apresenta para você na jornada com Ele. E desde o momento que você, ao olhar para Ele e querer ser parecido com Ele, você consegue se desvincular dessa proposta que escraviza. Porque Ele não veio para nos escravizar, Ele veio para nos libertar. Ele veio para nos trazer uma liberdade, mas é interessante que a liberdade que Ele traz para a gente é uma liberdade conectada com a obediência. Verdade. E é interessante que a palavra de Deus diz que o jugo do Senhor Jesus é suave. E o seu fardo é leve. Ele não nos tira de um peso de pecado, de escravidão, para nos lançar sobre uma outra esfera de peso, de escravidão, de um fardo super pesado. Na introdução do Manga, logo no primeiro bloco, ele falou sobre os livros de autoajuda. Mas ninguém na história foi melhor do que Jesus para falar sobre a autoajuda. Ninguém na história. Então, esse evangelho que tem tentado se impor sobre nós não é o evangelho de Jesus. Por isso eu comentava nos bastidores com eles da minha insatisfação também com a igreja. Eu tenho estado um tanto que decepcionado com a igreja, porque a igreja tem perdido o seu foco. Eu ainda prismo pela igreja histórica, prismo pela igreja da época dos discípulos, da igreja que deu início, que havia comunhão, havia verdade. Partir do pão, né? Havia o partir do pão, havia aquela, sabe, Atos 2, era verdadeiro, era real. E a gente precisa resgatar, a igreja precisa voltar a esse trilho para viver essa verdade e não o que a gente tem vivido em regras gerais. Igrejas que não necessariamente estejam aí para impor religiões, né? Mas para tratar e para serem agências do reino de Deus. Só para duas coisas, né? No primeiro comentário do Manga, dentro dessa referência que o senhor levantou agora, eu ficava lembrando do seguinte, porque Jesus, ele sempre trabalhava nessa dimensão, eu vou dizer da autoajuda, que era de fazer com que o ser humano ele não ficasse capenga nem independente. Ele fosse firme, ele pudesse ficar de cabeça para cima. Olhasse para ele, né? Você pode, você é capaz, né? Então ele sempre buscava fazer isso. Ele curava, ele libertava, ele fazia, né, os milagres todos. Você quer melhor do que o endemoniado de Gadara? Mas ele fazia isso como consequência, né? Ele não fazia isso como a linha de frente. E mais, Jesus foi tão maravilhoso sobre esse aspecto que ele não permitiu nem que aquele ex-endemoniado o seguisse. Fica na sua cidade, fica na sua casa, na sua família, para você ser um agente transformador. Isso que é um papel fundamental, é fantástico essa ação. E isso tem se perdido, a igreja precisa voltar a essa máxima. Celeste, eu só quero fazer uma colocação aqui que vai trazer um pouco de pensamento forte. Mas quando se fala de escravo do evangelho, quando se fala de costumes, uma das coisas que escraviza muitas igrejas, muitas pessoas, igreja que eu falo pessoa, né? É um exemplo que hoje
algumas igrejas, se você não for casado no papel, você não pode participar da Santa Ceia e você não pode participar de nenhuma atividade da igreja. Mas você pode ofertar e dizimar. Então, se esse Deus aceita o teu dinheiro, ele tem que aceitar você como pessoa, porque o mais importante é você. Então, o camarada bota um costume e fala o seguinte, você não pode... Não, a senhora não é casada, não pode participar de nada. Mas traz o seu dízimo, traz a sua oferta. Ela se torna uma escrava. Quando, na verdade, participar de Santa Ceia não pode. Por que não pode? É porque eu não casei, moro com fulano 10 anos. Eu vou separar o casal? Mas aí é o seguinte, qual é o mais... A Santa Ceia é algo que transcende qualquer pecado. E, na verdade, não é uma coisa de denominação, é da pessoa é uma com instituição Deus, né? de Deus. Então, você veja o seguinte, o escravo, aí ele vai, está anos e anos nessa igreja, mas ninguém procura saber por que ele não casou. Propiciar para ele um casamento. E escraviza. Mostrar, isso é perigoso. Ele poder ter a sua comunhão com Deus, mas entender a importância, o significado, a relevância o apóstolo desse Paulo, ato em 1 formal. Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, ele dá essa dimensão. Orienta muito quando bem. Ele chega a um trecho lá do capítulo e diz, olha, cada um examine-se a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Exato. Que aquele que come de qualquer maneira está trazendo uma conotação para si. Se tem uma conotação, quando você participa da ceia, você está de bem com Deus. E, na verdade, tem muitos em pecado, mas querem fazer presença para os outros. É verdade, entendeu? Então, nós temos que ter o seguinte, as pessoas estão sendo escravas de um sistema que esse sistema não é falido, porque está escravizando. Mas as pessoas têm que parar e pensar o seguinte, eu tenho que olhar para Cristo, e Cristo me liberta. É verdade. E onde você está, você tem que entender o seguinte, que você tem que estar liberto. A institucionalização da igreja tem imperado sobre esse aspecto mais do que o cristianismo. E eu estava lembrando, aquilo que vocês estavam falando, foi uma passagem que me veio à mente, né? Daquela questão quando Jesus curou uma pessoa no sábado, né? E ele foi muito criticado. Caramba, não está fazendo isso, não sabe que o sábado é santo, não pode fazer nada no sábado. De Marcos, capítulo 3, usos e costumes, estamos falando tipicamente disso. Né? Não pode, o sábado não é para isso, né? E o próprio Jesus dizia, o que é mais importante? Né? O sábado foi feito para o homem ou como é que é essa história? Né? Eu fico pensando que isso aí é tipicamente uma dessas questões. Mas Jesus, inclusive, os chama de hipócritas. Lógico. Porque eles levam o rebanho dele para beber água, que não podia pela regra, pela lei, e eles levam, mas na hora de exigir, eles queriam exigir. A verdade é que alguns estão na lei e ainda não provaram da graça. A graça liberta. Não é libertinagem, a graça é libertação de valores que você antes cultivava errado, entendeu? E te prejudicava. E não significa que não tem que se cumprir a lei. Com né? certeza, a lei é para regular. Por falar essa questão de lei, o que eu percebo também hoje é que algumas pessoas, até porque a gente está numa certa obesidade de informações, as pessoas estão obesas de informações, então algumas elas têm uma certa dificuldade de ir à palavra e consultar a palavra diante do que ela está ouvindo. É isso aí. Tem muita gente ouvindo muita coisa sem consultar. Espera aí, deixa eu ver se é isso mesmo. É que o povo fazia com Paulo, né? Paulo pregava, mas o pastor Manga falou, está falado. Isso, tem que ser assim. Não é por aí. Não é por aí. Você tem que se aprofundar. Esse é o grande perigo, Celeste Luiz. Esse está sendo o grande perigo. Por quê? As pessoas estão ouvindo os famosos nas televisões, nos rádios, e pega aquilo como regra, como está certo. Não faz uma reflexão, não faz uma leitura, não faz uma releitura. O que é mais grave, confronta com o seu líder espiritual. Isso. Mas fulano falou isso. Foi o fulano que falou. E o senhor ou a senhora, no caso das pastoras, né, ficam numa situação complicada, porque às vezes o cara está falando, o cara não tem compromisso. O cara não tem compromisso. A grande verdade é o seguinte, quem cuida de ovelha, sabe que é o seguinte, você tem compromisso com aquela ovelha, de ensinar a verdade. Eu não imponho lá, os membros da nossa igreja, eu não imponho nada. Eu mostro o caminho, eu mostro Jesus. E eu falo sempre uma coisa, o seguinte, a Bíblia não é um objeto
de proibição, de condenação. Ela orienta. Agora, quem quer seguir o caminho tem que mudar. Você pode vir. Agora é o seguinte, deixa o Espírito Santo te mudar. Agora, para princípios, tem que ser bem firmes também. Não, você não pode perder. Pode abrir porque mão de a autoridade, a democracia, ela nunca pode ser confundida com a falta de autoridade. Sim. E a autoridade também não pode ser imposta, mas tem hora que você tem que impor, porque senão as pessoas pensam que você não tem a autoridade sobre elas, né? O princípio bíblico é que a gente deve conhecer a verdade. Essa verdade, ela vai nos libertar e não nos escravizar. É verdade. Né? É por isso que a gente fala do Evangelho Seremos libertador. escravos da orelha furada. É isso aí. Queria dizer, eu preciso ir para o nosso último intervalo. Eu vou para o intervalo e a gente volta já já, mas eu queria ainda ouvir de vocês uma última questão, antes das considerações finais. Vai ser, os jovens, eles têm maior dificuldade em seguir doutrinas bíblicas? Será que isso é uma característica e por isso talvez seja mais difícil que os jovens sejam fiéis ou fidedignos ao Evangelho de Cristo? Logo depois do nosso intervalo comercial. Vamos lá.